Olá, começa agora mais uma edição do Sim Notícias com as principais informações de Linhares e região. Veja na edição de hoje. Operação policial resulta na apreensão de armas, drogas e prisões no bairro Araçá. No Dia Nacional do Livro, Faceli faz doação de exemplares no centro da cidade. Enfim, a chuva chegou. Aqui em Linhares ela continua a cair pelo menos pelos próximos dias. Motorista perde o controle e bate com o carro em árvore em canteiro central da BR-101. Confira a coluna Direitos e Deveres com o advogado Cleilton Mendes. E o esporte é assunto para o nosso cronista Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Uma operação da polícia resultou na apreensão de uma arma e drogas na manhã desta quinta-feira no bairro Araçá, aqui em Linhares. Foram apreendidos um revólver calibre 32, munições, quase 100 buchas de maconha e crack. 4 adolescentes envolvidos com o tráfico de drogas também foram detidos. Na mesma ação, foi cumprido um mandado de prisão contra um suspeito de homicídio, além da apreensão de uma moto, 9 munições calibre 38, uma calibre 22 e detidos 2 homens suspeitos também de cometerem assaltos na região. Todos os suspeitos foram levados para a Delegacia Regional de Linhares. Nesta quinta-feira, dia 29, é comemorado o Dia Nacional do Livro. Aqui em Linhares, a Faculdade Pública Faceli realizou a doação de livros para toda a comunidade no centro da cidade. Numa tenda montada nas proximidades do Mercado Municipal, no centro de Linhares, obras de vários escritores à disposição da comunidade. A iniciativa em fazer a doação dos livros foi da Faculdade Pública de Linhares, a Faceli, em comemoração ao Dia Nacional do Livro, lembrado nesta quinta-feira, dia 29 de outubro. Então a ideia é que esses livros sejam doados aqui nesse estande que vai estar aqui ao lado do Mercado Municipal hoje até às 17 horas. Então quem quiser, qualquer pessoa da comunidade pode vir pegar o seu livro, né, totalmente gratuito. E a ideia é exatamente incentivar e fortalecer o hábito da leitura. Já que nos últimos tempos a gente utiliza muito as mídias sociais, mídias digitais e não busca mais o livro em si, né? Só que o livro ele é uma porta aberta para a história, independente de Wi-Fi, de conexão e de bateria, não aquela bateria do livro, né? Então por isso a gente está trazendo aí essa ideia para que o livro possa ser redescoberto pela comunidade. A maior parte das obras colocadas para doação à comunidade foi cedida pelos próprios acadêmicos da Faceli. Este estudante aprovou a iniciativa. Sim, eu achei ótima a iniciativa da Faceli de fazer uma doação de livros aqui no centro. É muito importante hoje, e principalmente hoje que é o dia do livro, né? Tenho vários livros lá em casa e leio constantemente, porque eu acho que é uma aprendizagem muito grande você ler. 4 livros por ano. Essa é a média de leitura do brasileiro, de acordo com a 3ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Os resultados foram apresentados no último dia 28 de março, em Brasília, pelo Instituto ProLivro. No último levantamento, feito em 2007, a média de leitura registrada foi de 4,7 livros, ou seja, teve uma queda, né? A nova pesquisa mostrou que o livro perdeu espaço para jornais e revistas na preferência do leitor. Ao pessoal da Faceli, parabéns pela iniciativa, né? A gente realmente tem que incentivar a leitura. E só para registrar, acontece nesta quinta-feira o lançamento do projeto Prazer da Leitura. A Rede Sim apoia o evento e vai estar acompanhando, né, o lançamento do projeto que acontece no auditório da Superintendência Regional de Educação no bairro Araçá. Toda quinta-feira é dia da coluna Direitos e Deveres com o advogado Cleilton Mendes. Vamos conferir. Nosso assunto de hoje é o assédio moral no trabalho. Eu costumo dizer que o assédio moral é o terrorismo psicológico que acontece nas relações de trabalho. Geralmente ela ocorre de cima para baixo, ou seja, ela acontece quando seu chefe ou seu superior hierárquico pratica condutas de perseguição, constrangimentos e agressões ao funcionário. É o patrão que desmoraliza o funcionário na frente de todo mundo, chamando ele de incompetente, que não faz nada direito, xingando de burro, outros nomes. O problema é que o absoluto inverso também se caracteriza como assédio moral. O patrão pensa, bom, xingar e berrar com ele eu não posso, então eu também não falo mais com o funcionário. Aí começa a isolar o empregado, não passa mais nenhuma atribuição para ele, torna o cidadão inútil na empresa. Essa conduta também é assédio moral. Tem outras condutas que também têm que ser evitadas pelo chefe com o funcionário, que são as seguintes: pedir trabalhos urgentes sem necessidade, transferir o funcionário de setor com a finalidade de isolar ele, começa a fazer circular boatos sobre
o funcionário na empresa, sobre a vida pessoal dele ou a vida profissional. Perceba o seguinte, o assédio moral ela é a conduta que tem com finalidade desestabilizar o funcionário, com a intenção de fazer com que ele peça demissão e se desligue da empresa. A gente nem precisa dizer que essa prática traz graves prejuízos psicológicos para a pessoa e, se for confirmar na Justiça do Trabalho, as condenações para a empresa são bem elevadas. O funcionário que se sente assediado, ele pode ingressar com uma reclamação trabalhista e utilizar como provas testemunhos dos colegas de trabalho, e-mails mal criados do patrão, mensagens agressivas de WhatsApp, etc. Mas, calma lá, é importante também o funcionário ter o bom senso e não achar que tudo é assédio moral. O assédio moral ele só se configura se os exemplos que a gente acabou de dar, eles forem reiterados, se eles forem repetitivos. O funcionário não pode ficar esperando também que o chefe vai estar feliz, sorridente o tempo todo, todos os dias, ainda mais no meio dessa crise. Pode ser e vão acontecer aborrecimentos entre patrão e empregado. Nesse mercado cada vez mais competitivo, não dá para a gente exigir que o ambiente de trabalho da gente seja um santuário de paz ou um spa. É óbvio que vão haver estresses e desentendimentos. Então vocês percebam que deve ter um equilíbrio entre os direitos e deveres, entre os empregados e os patrões. Desentendimentos em relações de trabalho são muito comuns. E quando há maturidade, eles são até produtivos. O diálogo, nesses casos, sempre será um caminho melhor do que a perseguição, o ressentimento, o abuso de direito, que, como a gente viu, pode trazer repercussões ruins para o funcionário, que vai acabar sofrendo os efeitos psicológicos do assédio moral, e para o patrão, que vai acabar sofrendo os efeitos financeiros se continuar mantendo essa conduta. Obrigado, Dr. Cleilton, pelas informações. O município de São Roque do Canaã, na região noroeste do estado, vive momentos de dificuldades para manter o abastecimento para os moradores. A falta d'água fez praticamente secar o principal rio da cidade. Os moradores de São Roque do Canaã estão mudando os hábitos para economizar água. É o caso da dona de casa, Adriana. Embora ainda tenha água na torneira, ela está evitando desperdício. Olha, eu estou reaproveitando quando eu lavo roupa, eu guardo a água que eu lavo e para me passar pano, para lavar, tá lavando a área, né, que eu tenho cachorro e um pintinhos, é o que eu estou fazendo. E a água para beber eu estou buscando na minha sogra. O rio Santa Maria do Doce, que corta a cidade de São Roque, é o retrato de como está a situação aqui no município. O rio está sem vazão devido à falta de chuva. Com isso, o abastecimento de água da cidade está sendo feito pela barragem, que foi construída em parceria com o governo do estado. O problema é que a água da barragem está acabando. Se não chover, o nível de água da barragem vai cair ainda mais. Segundo o prefeito, a barragem foi concluída em 2014, devido à última seca que o município enfrentou, onde a cidade ficou 3 dias sem água. Hoje nós estamos usando só a água da barragem há mais de 30 dias. Haja visto que nós estamos dentro do rio Santa Maria, essa é a realidade de São Roque, há mais de 30 dias nós estamos assim, sem nenhum pingo d'água no rio. O que a gente está vendo correr aqui é esgoto, não é água do rio. Quando a gente construiu a barragem tinha uma previsão de abastecer São Roque 44 dias. Hoje nós já temos 34 dias de uso e provavelmente, se Deus ajudar, nós vamos ter mais uns 30, 35, 40 dias de uso da barragem se a gente continuar economizando. A prefeitura adotou algumas medidas para a racionalização e fiscalização do uso da água em todo o município. Está proibido o uso de mangueiras para lavar carros e calçadas. A multa para quem for flagrado desperdiçando água pode chegar até R$ 150. Agora, os agentes de saúde vão de casa em casa conscientizar os moradores e dar dicas de como economizar água. E a população está fazendo a sua parte. Eu faço economia com a água da roupa, eu lavo o chão, né? Passo pano na casa, jogo o terreno para acabar a poeira tem vez. E lavo roupa assim todos os dias para não gastar muito, porque se deixar juntar, que é muita gente, então não gasta muito, né? Aí quanto mais junta a roupa, mais gasta, né? Aí eu lavo todo dia pouquinho, você não deixa juntar aquele monte. Aí eu rego minha água é pouca, economizo ela. Pois é, e uma boa notícia, né? A tão esperada chuva chegou. A noite desta quarta-feira e madrugada desta quinta foi de comemoração pela chuva que voltou a cair em todo o estado do Espírito Santo. A gente vê agora imagens
feitas pelo nosso cinegrafista Marcelo Nascimento durante a tarde aqui em Linhares, né? Feitas durante a tarde desta quinta-feira e mostram um céu bastante carregado. Depois de meses de estiagem, a chuva trouxe alívio, sobretudo para lavouras, né? E a vegetação de modo em geral que sofriam com a escassez de chuva. A gente torce que a chuva realmente continue por vários dias. Por falar nisso, vamos conferir agora a previsão do tempo para esta sexta-feira. Sexta-feira com variação de nuvens e chuva em alguns momentos do dia. Em Linhares, as temperaturas variam entre 20 e 32 graus. Colatina, mínima de 19, a máxima 33. São Mateus, variação entre 21 e 31 graus. Em Vitória, mínima de 20, a máxima 29 graus. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, você vai ver que membros de comitês das bacias hidrográficas do Rio Barra Seca e Foz do Rio Doce se reuniram para discutir questões hídricas aqui da região. Nós já voltamos. Representantes dos 7 municípios envolvidos no Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Barra Seca e também da Foz do Rio Doce se reuniram em Linhares nesta quinta-feira para discutir questões ligadas à escassez de chuva. Membros dos 7 municípios que integram o Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Barra Seca e Foz do Rio Doce estiveram reunidos no auditório da Câmara Municipal de Linhares para debater e levantar ações que possam ser implantadas para amenizar ao menos a crise hídrica que se alastrou na região. O Comitê de Bacia ele tem o papel de estar mediando, inclusive a proposta de estar fazendo alguns acordos de cooperação comunitária para tentar amenizar os efeitos da crise hídrica na nossa bacia e também tirar daqui um grupo para começar a elaborar o nosso regimento interno, onde vai normatizar as regras do comitê. Após a posse de Dolores Colli como presidente do comitê, essa foi a primeira reunião ordinária da diretoria e plenária. Um dos assuntos debatidos foi o uso consciente da água pelos agricultores. Importante o Instituto estar participando das reuniões, porque ele vai trazer aqui para as reuniões o que acontece no meio rural. Como que o agricultor irriga, como que o agricultor usa aquela água, se ele usa a água mais para irrigação ou usa para abastecimento humano ou para dessedentação de animais e poder contribuir nessa gestão do recurso hídrico dentro da microbacia, da bacia, no caso a bacia hidrográfica do Barra Seca. Eu vim trazer a proposta para que o comitê fizesse algumas audiências públicas e fizessem propostas, reunindo todas as lideranças das regiões para que os recursos hídricos fossem aproveitados de forma mais racional. Dolores afirmou que o governo do estado também está engajado nas ações de combate à crise hídrica. Todo mundo tem que contribuir. Nós precisamos irrigar nossas lavouras? Sim, mas nós temos que ver que a prioridade é para abastecimento humano e nós precisamos ajudar na mediação desses conflitos. Diretores de escolas da rede pública estadual na região se reuniram nesta quinta-feira em Aracruz para discutir as metas e avanços da educação capixaba. A gente vê aí imagens do evento, né? O secretário estadual de Educação, Haroldo Rocha, falou das conquistas e do fortalecimento da educação para pelo menos 450 diretores e estudantes que compareceram ao evento. À tarde, os diretores de escolas participaram de uma roda de conversa sobre educação para a saúde emocional. Vamos agora saber como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6 fechou cotado a R$ 444 a saca. Arábica 7, R$ 329. Conilon tipo 7 fechou valendo R$ 360 a saca. Um acidente na manhã desta quinta-feira causou muitos prejuízos para a condutora de um veículo GM Corsa, no cruzamento da BR-101, que dá acesso aos bairros Lagoa do Meio e Três Barros, um cruzamento bastante movimentado. Segundo testemunhas, a condutora do Corsa, que a gente vê aí, seguia no sentido centro da cidade, quando se deparou com outro veículo que saía repentinamente do bairro Três Barras. Para não bater na traseira desse veículo, a condutora do Corsa acabou invadindo o canteiro central da rodovia e derrubou uma palmeira. Por sorte, ela não se feriu. A frente do carro ficou completamente destruída. O trânsito na região é bastante intenso, principalmente nas primeiras horas da manhã e no final da tarde e começo da noite. Vamos agora falar de esportes com o nosso cronista Altemar Félix. Sim, esportes. Oferecimento HIE Esportes e Mecânica do Trevo. Muito bem, um lembrete especial. Daqui a pouquinho, às 20 horas,
tem reunião lá no bairro Interlagos, no prédio em cima da Associação de Moradores, com ex-jogadores de América e Industrial, a partir da década de 70 ou até mesmo antes. Se você está nesta situação, pode comparecer. A organização é de Zé Coco, ex-jogador de América e Industrial, e o seu filho, Rony Heller, hoje preparador físico. O objetivo é organizar um jogo de confraternização, provavelmente já para o dia 6 de dezembro, na decisão do Campeonato de Futebol Amador da 3ª Divisão de Linhares. Seria uma preliminar especial. E aí, manter acesa a memória do nosso esporte, a memória do nosso futebol. E, por falar em memória, hoje é dia do aniversário de o goleiro Irã Spagnol, que marcou época no futebol de Linhares, do estado e do Brasil. Irã Spagnol está fazendo 45 aninhos. Até o ano passado ele chegou a jogar futebol profissionalmente no Linhares e muito bem por sinal. Ele tem até convites para continuar jogando, se quiser, para a temporada 2016. Parabéns, Irã Spagnol. Deus o abençoe e que você tenha, acima de tudo, uma vida de qualidade e que o seu nome no nosso futebol, no futebol linharense, do estado do Brasil, não seja esquecido. Assim como em muitas profissões, a vida de um jornalista apresenta muitos desafios todos os dias, né? É preciso apurar bem os fatos para levar até você, telespectador, a informação precisa. Bom, no âmbito jurídico, muitas vezes a gente acaba se deparando com alguns termos e situações que nos deixam em dúvida. Durante a tarde desta quinta-feira, os profissionais aqui da Rede Sim se reuniram com um especialista em direito, exatamente para aprender um pouco sobre a prática jurídica diária. O treinamento ministrado pelo advogado Cleilton Mendes reuniu os jornalistas, editores, cinegrafistas e comunicadores das emissoras de rádio e TV da Rede Sim em Linhares. Em pauta, os principais assuntos ligados ao cotidiano da polícia, do Ministério Público e da Justiça. Uma maneira de facilitar a vida do profissional da comunicação no entendimento das fases de um processo, desde a confecção de um boletim de ocorrência até o julgamento de uma ação. A gente aprende no dia a dia, né? E é claro que formação ela é contínua, você tem que estar sempre buscando novos conhecimentos. E principalmente nessa área nossa da comunicação, em que todos os dias você tem novas tecnologias, novos acordos. Então é muito importante que você esteja sempre passando por esses treinamentos. É importante você saber como dar a notícia, né? E como respeitar o direito das pessoas. Porque a notícia, quando você dá, ela se espalha por toda a cidade, né? Às vezes por todo o estado, e tem repercussão no país. Então você tem que saber como você dá a notícia e como você respeita o direito da pessoa. Essa palestra que foi dada hoje aqui pelo Dr. Cleilton Mendes, portanto, é de suma importância. Na opinião do advogado, é preciso aliar empenho na busca pela informação com responsabilidade. Os jornalistas, os comunicadores têm que ter realmente muito cuidado com o dever da informação e com responsabilidade civil quando praticam esse dever. A gente tem muito o cuidado de treinar e orientar o pessoal a utilizar os termos de forma adequada. Muitas vezes alguns termos são utilizados de forma mais pesada, quando a pessoa chamam de acusado, quando na verdade a pessoa é suspeito, chamam de condenado, quando a pessoa na verdade é puramente indiciado. Eu acho que é importante também o jornalista ter o cuidado com a própria ética, que muitas vezes o código de ética do jornalista ele é muito compatível com o Código Civil em relação, e isso faz evitar responsabilidades. Então as principais dicas que a gente dá é realmente essa. É o que eu falo sempre, o jornalista ele tem que ter coragem, mas acima de tudo bom senso. Pois é, foi muito bom participar desse encontro, né? A gente precisa estar sempre se informando, se qualificando para que a gente possa levar até você, telespectador, uma informação bem apurada e com qualidade, né? Agora a gente fala de bons exemplos. Quando o assunto é economizar água, as escolas do Espírito Santo estão se mobilizando e com simples iniciativas mostram que é possível ajudar e muito nesse momento de crise hídrica.
De chapéu de palha e pés no chão, a criançada ajuda a cuidar da horta. Tem taioba, couve, almeirão. Algumas verduras o Samuel sequer conhecia. E foi através do contato com a terra que ele aprendeu a gostar. Antes eu comia poucas verduras e legumes e hoje já como muito mais e conheço muito mais sobre ele. Participam do projeto 150 estudantes de 8 a 15 anos da Escola Guilherme Santos em Vila Velha. Tudo começou em sala de aula. Os alunos aprenderam a importância de cuidar do meio ambiente e, na prática, aprenderam como agir de forma sustentável. Pneus, latas, garrafas PET, o que era lixo virou vaso de plantas e até mesmo decoração para os jardins. Embalagens de plástico se tornaram regadores. Tudo aqui é reaproveitado, até mesmo a água. Estava na cozinha um dia, as meninas da cozinha estavam lavando ali as verduras, então falei, poxa, essa água a gente pode reaproveitar. Então nós fizemos uma adaptação, recebemos a doação de uma caixa onde nós iniciamos o projeto e aí começamos a reutilizar na nossa horta, no nosso jardim. Verduras e legumes colhidos pelos alunos vão direto para a cozinha da escola. São usados na preparação da merenda. Eles são lavados numa pia separada. A água utilizada vai direto para esse tanque. Como a horta não recebe produtos químicos, a água pode ser usada novamente para regar as plantas. Já gerou para a gente uma média de uns 30% de economia de água só da cozinha, que a gente já detectou isso. A discussão continua em sala de aula e a gente tem uma tendência a ampliar esse projeto. As escolas da Grande Vitória, nesse momento de crise, estão se mobilizando para economizar água. Aqui na Escola Laurinda Pereira Nascimento, em Cariacica, todos os dias, na entrada dos alunos, os professores estão promovendo um momento de reflexão. Tem música, dança, bate-papo e até poesia. Se divertindo, as crianças aprendem a cuidar do meio ambiente. Arthur usou todo o talento para mostrar que se a gente não poupar, a água vai acabar. Ué, cadê a água que estava aqui? Já não está mais. Cadê a água para eu beber? Já está acabando. Cadê a água de meu banho? Não tem mais. Cadê a água para lavar a louça? Se esgotou. Cadê a água para regar as plantas? Já sumiu. As pessoas refletem sobre esse assunto e aí, vendo esse poema, eles não vão gostar mais da água, porque eles vão saber o que vai acontecer no futuro. Desde o início do ano, a escola está em campanha de economia. Todos os 500 alunos de 6 a 10 anos desenvolveram várias atividades sobre o tema. Por aqui, está todo mundo antenado e de olho no desperdício. A gente tem que economizar para ter um futuro melhor para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos. Além disso, há 2 meses, torneiras da escola foram substituídas por aquelas de pressão, que ficam menos de 5 segundos abertas. Antes, as meninas da limpeza lavavam a escola 3 vezes por semana. Agora é apenas uma vez. E nada de mangueira. Elas usam balde e pano de chão. Dá para fazer a limpeza normalmente assim? Com certeza. A escola não fica suja? Não. E o meio ambiente? Protegido. Com essas medidas, a escola chegou a uma redução de 25% no consumo de água entre setembro e outubro. A conta passou de R$ 1.451 para R$ 973 e não é preciso muito. Se cada um fizer a sua parte, é possível promover grandes mudanças. As pessoas acham que para a gente transformar o mundo, a gente fala em transformar o mundo, transformar uma atitude, acho que a gente precisa fazer uma coisa muito elaborada, muito grande. Não, com pequenas atitudes, pequenos gestos, a gente consegue uma mudança significativa. Não só com a água, mas eu acredito que seria assim com todas as questões do planeta, né? Realmente um bom exemplo, né? E assim esta edição do Sim Notícias está terminando. Você, claro, pode contribuir e ajudar a fazer o nosso telejornal. Envie sugestões para pautalinhares@redesim.com, é o nosso e-mail. Deixe também ou confira também as nossas reportagens, entrevistas e vídeos nas redes sociais. facebook.com/tvclinhares ou no nosso canal direto no YouTube. O nosso telefone é o 3373-2000. Obrigado pela audiência, até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.